traduza na tua observação de não ver o Corinthians produzindo tanto quanto pode produzir, talvez seja em função da qualificação que o América colocou no jogo e estrategicamente criou bastante dificuldade para a gente. Qual era a primeira pergunta? As vitórias contribuem sempre. Quanto mais elas vierem, melhor para a gente. Loz, você falou agora há pouco sobre o Maicon, né, sobre o quão ele é importante para o Corinthians, para a formação do seu time, e hoje você optou pelo Paulo Roberto junto com o Gabriel. E mesmo no segundo tempo, você permaneceu com os dois e optou por uma entrada do Júnior Dutra, aberto lá do outro lado, onde estava jogando o Matheus Vital. Existe uma possibilidade de você mudar esse esquema e usar mais o Vital por dentro para facilitar essa sua transição de saída de bola, já que você não pôde contar com o Maicon no futuro? Ou você optou mesmo pelo poder de marcação do Paulo Roberto junto com o Gabriel, mesmo o Gabriel chegando mais ali na entrada da área para finalizar e ajudar na construção das jogadas? Alguns dos nossos pensamentos durante a semana, quando a gente projetou essa equipe, não passavam pelo Vital na construção do jogo. A gente acredita que o Vital tem uma característica de jogar do meio para frente. Ele contribui e tem evoluído demais na fase defensiva da equipe, e isso é uma das coisas que a gente mais cobrava dele desde a sua chegada. Mas não passava por essa situação do Vital jogar na fase de construção, não. Desde o início da semana a gente optou por Paulo Roberto e Gabriel, pensamos e projetamos, conversamos com alguns atletas sobre umas outras possibilidades, mas não com o Vital. Loz, o Rodriguinho falou na saída de campo uma coisa interessante, ele falou o Osmar Loz estava muito ansioso por essa primeira vitória no comando técnico, e agora ele vai, claro, seguir o trabalho mais relaxado, mais tranquilo. A maior diferença que eu estou percebendo do seu trabalho nesse início em relação ao Fábio são as alterações. Você demora um pouco mais para alterar a equipe. Há esse receio pelo início do trabalho? É o seu estilo ou foram casos específicos das 3 partidas? E queria que você comentasse essa declaração de que você estava ansioso realmente por esse primeiro resultado. No início de trabalho precisa ganhar. Como eu disse na resposta anterior sobre essa questão da ansiedade, eu não me sentia ansioso, eu me sentia com um desejo muito grande de que as coisas acontecessem, de que a primeira vitória viesse, para que o Corinthians não tenha o hábito de não vencer tantos jogos. Não é o Osmar, não é o Rodriguinho, é o Corinthians. O Corinthians se notabiliza por ser uma equipe que ela não tem uma sequência de maus resultados em sequência. Então, assim, talvez, que eu digo, assim, eles me conhecem já há 1 ano e meio. Talvez eu tenha tido alguma mudança na minha atitude da semana que possa ter feito ele ter essa percepção. Em relação às alterações, primeiro, assim, a gente tem uma linha de perceber o que o jogo está fazendo. Eu acho que quando mexer por mexer não é uma característica minha. Eu percebo ou por uma troca por uma questão física, que é uma observação minha, muitas vezes a gente se equivoca, o jogador pode dizer, não, eu estou bem, mas a gente percebe que ele já não consegue recompor ou não consegue dar a profundidade necessária para a equipe. E outras vezes a gente percebe que precisa de uma mudança tática realmente, que é o que a gente tinha previsto no vestiário se a gente não fizesse o gol logo no início do segundo tempo. Loz, no intervalo, uma cena chamou a atenção, você, pouco antes de começar o segundo tempo, conversando com o Jadson, né? Você provavelmente falando de algum posicionamento com ele. O que foi aquela conversa, mais ou menos? Porque coincidência ou não, ele fez o gol logo no início da segunda etapa. E o que representam os líderes do Corinthians, principalmente dentro de campo? Como que eles estão te ajudando nesse momento? Essa pergunta é boa, eu poderia puxar toda a sardinha para o meu lado, né? Dizer que eu disse para ele que ele ia fazer o gol, mas não. Tem a ver com a possível substituição que a gente fosse fazer se a gente não conseguisse colocar um volume ou não abrisse o placar. E em relação à liderança dos caras, é fantástica. São jogadores extremamente comprometidos, são jogadores extremamente vencedores, são jogadores que estão habituados a disputar competições e vencer competições. E certamente essa liderança deles tem ajudado demais na minha condução, junto com o Fabinho, com o Denis, que é o que a gente está de reduzido aí de mão de obra para trabalhar na semana. Os caras têm ajudado demais. Professor, boa noite. Vou fazer 2 também, se você me permitir. Tentarei ser breve e objetivo nas 2. Primeira, no momento do gol do Corinthians, estávamos com a câmera apontada para a sua direção e por isso pergunto se naquela comemoração também tinha um pouco de alívio, como nos pareceu na imagem. Segunda pergunta é sobre o Pedrinho, um jogador que você conhece bem, já falou algumas vezes sobre ele. Você sente que está chegando o momento, se dá para projetar o momento em que você vai ter esse jogador os 90 minutos, com intensidade, com competitividade? Todo gol traz alívio e esse, de uma forma especial, trouxe realmente, porque
A gente sabia que quanto mais tempo passasse no segundo tempo, mais ia gerar inquietação, ia gerar talvez precipitações de lances para tentar chegar nesse tipo de situação. Então ele traz alívio sim por esse cenário que o jogo poderia aí começar a se apresentar. O Pedrinho talvez, se a gente não tivesse com a vantagem no placar, talvez eu não tivesse o tirado de campo. Porque o América, a partir do momento que a gente fez gol, se desprendeu um pouco mais, começou a sobrecarregar o setor esquerdo de ataque deles e começou a exigir demais na minha avaliação do Pedrinho. Então a gente acabou fazendo uma opção de fazer uma mudança para ganhar um pouquinho mais de energia, ganhar um pouquinho mais de vitalidade. Certo, gente. Obrigado. Obrigado, boa noite. Assumir que alguma conversa, algum tipo de possibilidade existe? Como eu falei antes, a possibilidade sempre existe. Mas por enquanto que não chegar a nada concreto, eu não vou comentar nada sobre isso. Só no momento que, se chegar alguma coisa, aí eu sento com o presidente e a gente vê o que é melhor para todo mundo. Agora, falando a respeito do jogo de hoje, na minha impressão, do lado de fora, foi uma partida de dois tempos bem distintos, né? Na primeira parte, vocês dominando as ações do jogo, com posse de bola, com calma, fazendo movimentação, e sendo melhor do que o América. E na segunda parte, apesar do gol, muitas chances do time mineiro. Você enxergou dessa forma também? E se sim, como que explica, né, um jogo onde o Corinthians vai tão bem numa parte e sofre um pouco na outra? Primeiro que eles vieram com uma proposta bem definida, a gente sabia que isso ia acontecer, de marcar muito forte, na linha 3 que a gente chama, né, bem defensiva, bem lá atrás. Dificultou as nossas penetrações, dificultou as nossas finalizações no primeiro tempo, mas tivemos a posse de bola, tentamos agredir, tentamos atacar. Eles foram felizes em se defender, por isso que a gente não assustou tanto. No segundo tempo, depois que a gente fez o gol, mudou, né, o jogo. Como a gente já tinha um placar favorável, então teríamos que nos preocupar menos em atacar, lógico que não abrir mão, mas se preocupar em não tomar o gol de empate, porque senão o jogo voltaria a ser o que foi o primeiro tempo. Como a gente foi feliz em fazer o gol, a gente já tinha o resultado, 1-0 virou goleada pra gente. Obrigado, Rodriguinho. A palavra do Rodriguinho, vamos passar aqui direto já para o Jadson falando por aqui. No primeiro tempo, principalmente, o Corinthians tentando furar o bloqueio do América Mineiro e até lançando muitas bolas na área. Muitas vezes falta até um pouquinho, você sente um pouquinho da falta da referência ali na área? Então, a gente sabe da dificuldade que é jogar contra as equipes quando vêm aqui na arena, eles vêm bem fechados e a gente tem que tentar construir a jogada de alguma maneira. E às vezes quando aparece ali pela lateral, a gente sempre tenta preencher aí bem a área, né? Eu, o Rodriguinho, o ponta do lado contrário, para a gente ter algumas opções, mas acho que não tem interferido não. Jadson, pela tua experiência, hoje é aquele jogo que era mais importante o resultado do que o rendimento, assim, não só para vocês, mas principalmente pelo Loss, que vinha de 2 jogos, 2 derrotas. Não, com certeza, eu acho que a nossa equipe teve dois jogos aí que um acabou jogando bem e perdemos dentro de casa. Contra o Inter, sabíamos que ia ser um jogo difícil e no final acabamos perdendo o jogo lá. E hoje, mesmo se não jogasse bem, era importante sair com a vitória sim. Então, acho que isso aí retoma a confiança da equipe. Para o Loss também é muito importante, para o grupo. E a gente vai seguir batalhando aí em busca das vitórias. 9 gols no ano, você é o vice-artilheiro já da equipe, né? Queria que você falasse um pouco da tua temporada. É claro que tem muita coisa ainda pela frente. Por enquanto ainda, é o seu último ano, né, de contrato como jogador do Corinthians. Não existe nenhum tipo de renovação por enquanto. Então fala um pouquinho do momento e se você está esperando algum tipo de contato da diretoria para que você renove, por favor. Não, tenho que fazer meu trabalho, né? Eu tenho até o final do ano de contrato, vou tentar cumprir esses 6 meses aí da melhor maneira possível, tentando ajudar a equipe dentro e fora de campo, né? Então, tô tranquilo, tô pensando só em trabalhar e vamos ver o que vai acontecer. Só uma dúvida, você assinaria um pré-contrato com alguém ou você respeitaria o teu momento aqui e só conversaria com alguém caso não fique no final mesmo do contrato? Porque existe essa possibilidade. Não, acho que eu já me identifiquei com o Corinthians, tenho uma história aqui, sou feliz aqui, todos me respeitam, eu respeito todos, então acho que é um momento legal que eu venho vivendo esse ano e vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, vamos ver, só o futuro sabe.
Jadson, com a saída do Jô, você agora tem 9 gols e o Rodriguinho tem 10. Vocês dois estão se dando bem lá na frente, né? Na artilharia. Eu acho que acabou mudando um pouco o sistema de jogo da nossa equipe, por causa do começo do ano, que não tinha o centroavante ali. E as coisas foram acontecendo. Eu e o Rodriguinho, a gente está bem mais próximo da área, das situações de gol. A gente tem preenchido ali os espaços dentro da área nas bolas de funil, quando os laterais chegam, ou os pontas. Então, às vezes acaba saindo alguma situação e a gente tem aproveitado aí nas oportunidades que a gente teve. Então, fico feliz de estar ajudando a equipe está de parabéns pela vitória de hoje. Uma última da minha parte aqui, no próximo domingo, Corinthians e Flamengo separados apenas por 3 pontos. O Flamengo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, vai ser um teste para toda a equipe e também a importância do jogo. Como é que vocês pretendem encarar a equipe do Flamengo que tem qualificado? Vai ser um jogo difícil, acho que é um clássico aí brasileiro, né? Sabemos da importância do jogo, sabemos também que vai ser um jogo muito difícil, a equipe deles está vendo um bom momento, mas a gente vai lá, vamos estudar a equipe deles, tentar fazer um bom jogo, conseguir pontos lá, que vai ser importante durante a caminhada. Muito obrigado, aqui é a palavra do Jadson.